Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver essa aula. Hoje nós vamos começar com a aula direitinho, viu, gente? Porque no primeiro slide a gente explicou bastante como seria, conversou bastante. Eu queria saber como é que vocês estavam também, né? Então, hoje nós vamos passar para a segunda aula de teoria musical nesse sistema EAD, Educação à Distância. E a nossa continuidade, ela vai começar pelo exercício que nós passamos na semana passada, que eu não sei quando vocês viram o vídeo, e o exercício foi esse aqui, ó, correção da tarefa anterior, seguindo a ordem dos intervalos das escalas diatônicas maiores, ou seja, seguindo aquela ordem de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, entre as notas da escala, forme em seu caderno as escalas de Ré maior, Mi maior, Sol maior, Lá maior e Si maior. Vocês deveriam ter colocado no caderno a clave de Sol, sem ela não há nome de nota, e ter iniciado em cada linha, em cada pauta, de Ré até Ré, de Mi até Mi, de Sol até Sol, de Lá até Lá e de Si até Si. Então, vocês iriam estudar do primeiro grau ao segundo grau, do primeiro grau ao segundo grau, se teria tom em todas as escalas. Do segundo grau para o terceiro grau, ou seja, da segunda nota para a terceira nota, se teria tom também. Da terceira para a quarta, tom, tom, você teria semitom. E aí, formando aquela ordem, então vocês iriam analisar os intervalos se obedeceriam a tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. No caso de não obedecer, você vai ter que abrir o espaço, não é? Por exemplo, às vezes você só tem semitom. Então, você vai colocar um sustenido na nota da frente, abrindo o espaço. E o interessante é que quando você abre esse espaço, o espaço desse sustenido para a próxima nota, às vezes se corrige também. Nem sempre, mas na maioria das vezes, esse espaço, esse intervalo da nota que você colocou o sustenido para a próxima, corrige-se também. E aí teria ficado assim a sua escala. Quer dizer, as suas escalas teriam ficado dessa forma. Aqui tá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, no caso, são os graus, né? Do primeiro para o segundo tom, do segundo para o terceiro tom. Vou aqui trabalhar com o meu cursor, que está em preto, ó. Tom, tom, semitom, tom, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto tom, do sexto para o sétimo tom, do sétimo para o oitavo, semitom. Então, a gente tem a escala de Dó maior, que ela obedece a todos esses intervalos, não necessitando então de colocar nenhum sustenido. Aí vem a escala de Sol. Ah, Aline, mas eu fiz a de Ré. Ok, vamos para a de Ré. A de Ré está aqui embaixo. É a terceira pauta. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Quando a gente vai fazer o estudo de tom, tom, semitom, que pode ser auxiliado aí pelo nosso tecladinho do lado, a gente só vou fazer essa com vocês, as demais vão seguir o mesmo parâmetro, tá? Vamos fazer a de Ré. Então aqui, ó, Ré para Mi no teclado tem tom, Mi para Fá no teclado tem semitom. A gente precisa abrir o espaço, então a gente vai colocar o Fá sustenido. Fá sustenido para Sol tem que ter semitom. E tá vendo? A gente corrigiu o espaço anterior, acabou que esse aqui se corrigiu também. De Sol para Lá tem que ter tom, de Lá para Si tem que ter tom, de Si para Dó tem que ter tom. Si para Dó tem semitom. Então a gente coloca um sustenido no Dó e aí corrigiu-se também o intervalo, o espaçamento de Dó para Ré, que tem que ter semitom. Ficou Dó sustenido para Ré, ficou semitom. Assim, então, vocês fariam em todas as outras escalas. Se vocês perceberem, parece que o autor aqui deu uma malucada. Em vez de botar uma escala de Dó aqui, uma de Ré embaixo, uma de Mi embaixo, de Fá, Sol e Lá, de Fá não, Fá a gente pulou, né? De Sol, Lá e Si, ele colocou Dó, depois ele colocou a escala de Sol, depois ele colocou a escala de Ré, depois ele colocou a escala de Lá, depois ele colocou a escala de Mi e depois ele colocou a escala de Si. Mas se vocês perceberem,
isso aqui não foi uma desordem que ele fez. Se vocês perceberem a primeira escala, que é a de Dó, não tem nenhum sustenido. A segunda escala, que é de Sol, apareceram quantos sustenidos? Apareceu somente um na nota Fá. Depois, ele fez a escala de Ré. E na escala de Ré apareceram quantos sustenidos? Apareceu um em Fá e um em Dó. 2 sustenidos. Na escala de Lá, apareceu Dó sustenido, Fá sustenido e o Sol sustenido. Apareceram 3 sustenidos. Olha que interessante. A escala de Sol, 1. Na escala de Ré, são 2. Na escala de Lá, são 3. Na escala de Mi, são 4 sustenidos que aparecem. E na escala de Si, são 5 sustenidos que aparecem. 1, 2, 3, 4, 5. Que interessante. Então, essa ordem aqui, que ele colocou de escalas, não foi por acaso. Tem a ver com o aparecimento dos sustenidos na formação das escalas diatônicas maiores, tá? E é isso que a gente vai ver hoje. Como é que ele acertou aí essa aparição aí dos sustenidos? Ele colocou uma sem sustenido, depois uma com sustenido, uma com 2, com 3, com 4, com 5. Como é que ele fez isso aí? Será que ele pegou, montou todas, depois colocou na ordem? Vamos estudar isso hoje, tá? Como você viu, as escalas maiores que nós montamos até agora foram utilizados os sustenidos. Tem que botar um nas escalas maiores, né? Os sustenidos obedecem sempre uma ordem para aparecerem na armadura de clave. E é isso que veremos agora. Aquela ordem lá, uma apareceu sem, outra apareceu com uma, apareceu com duas. Aquilo ali tem uma regra para aquilo ali, tá? A primeira escala a observarmos foi a escala de Dó maior, que não possui nenhum acidente. Agora, para criar uma ordem na armadura de clave, para o aparecimento dos sustenidos das demais escalas, vamos obedecer a uma regra. Assim, quando você observar a armadura de clave, sempre saberá o tom da música que está à sua frente. As regras servem para facilitar, apesar do seu entendimento inicial não ser sempre tão fácil. Então, o que acontece? A armadura de clave, vocês já sabem o que é. É onde a gente coloca os acidentes, os sustenidos, os bemóis, né? E aquilo ali não é colocado aleatoriamente, tem uma ordem. Uma música no tom de Sol maior, ela vai ter o sustenido em Fá. Então, na armadura de clave, vai aparecer lá o avisinho, ó, Fá é sustenido nessa música. E vendo aquele Fá sustenido, eu vou saber que o tom da música é Sol maior. Mas por que isso? Numa música em que eu tenha um sustenido Fá, Dó e Sol lá na armadura de clave, Fá, Dó e Sol. Eu, Aline, sei que aquela música está em Lá maior. Se ela tiver num tom maior, que ela está num tom de Lá maior. Ué, mas o sustenido, o último sustenido é Sol e você sabe que ela está em Lá maior? Como assim? Então, tudo isso tem uma regra a ser obedecida. E essa regra, essa fórmula, vamos colocar assim, essa fórmula do fazer é que vai fazer a gente entender essa propriedade da gente bater o olho, saber qual é o tom da música, saber quantos sustenidos tem num determinado tom. Então, por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, Aline, eu queria cantar uma música em Si maior. Eu vou fazer a minha continha aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Então eu sei que a escala de Si maior vai ter 5 sustenidos. Então, na hora de eu montar o acorde, essas notas serão com sustenido. Deixa eu montar a escala de Si maior. Aí eu monto a escala de Si maior, a pessoa vai cantando e eu vou fazendo os acordes de acordo com o que eu vejo na escala. Olha que barato isso, gente. Que independência, né? Mas é necessário a gente passar
por umas explicações mais assim complexas, para a gente chegar no ponto de sair calculando e fazendo e tocando, tá bom? Então eu peço a vocês que tenham bastante atenção nessa aula. Precisando, voltem à aula, porque com certeza vocês vão entender, tá? Então vamos lá. Regra, aí eu deixei aqui em cima, estão vendo? A escala de Dó maior. Deixei aqui os graus, onde a gente tem tom, tem semitom, para sempre a gente ficar de olho nisso aí. Regra para a colocação dos sustenidos na armadura de clave. Primeiro, você vai pegar assim a escala mãe, a escala de Dó maior, que é limpinha, não tem acidente nenhum, né? Divida a escala de Dó em duas partes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Muito bem. Para você criar a próxima escala e achar um sustenido, você vai pegar a segunda parte da escala que você dividiu de Dó maior e vai fazer a escala a partir da primeira nota dessa segunda parte aí, no caso de Sol. Então, a próxima escala que eu vou formar é de Sol maior. E nessa escala eu vou ter um sustenido. Vamos ver? Crie a próxima escala com a primeira nota do segundo grupo. Primeira nota do segundo grupo aqui dentro do grupo que a gente formou, Sol. Notará que de Mi para Sol, de Mi para Fá, vai precisar do ajuste do espaço. E aí eu vou ter um Fá sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, no Mi para o Fá eu não tenho um tom, eu tenho que criar esse tom. De Fá sustenido para Sol, eu vou ter semitom corrigido. Aí eu vou formar uma outra escala e sei que nessa escala vão aparecer dois sustenidos. Como é que eu vou formar essa escala? Eu divido a escala que eu estou fazendo no meio, pego o segundo grupo e dessa primeira nota do segundo grupo eu começo a formar outra escala. Então, de Sol eu criei dois grupos, pego aqui o Ré e ele será a próxima escala que eu vou fazer. Já sabendo que o Fá é sustenido. Olha só, se o grupo Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, eu vou pegar aqui e vou fazer a escala de Ré agora. Peguei Ré, fiz a escala já com Fá sustenido, sem mudar a anterior, e coloquei o quê? Um Dó sustenido, porque houve a necessidade, quando eu fui ver, do sexto para o sétimo tom, não tinha tom e eu precisava de tom, e aí do sétimo para o oitavo eu precisava de semitom, corrigiu-se o semitom. Que interessante isso! Então, aqui na escala de Ré, eu tenho dois sustenidos. Agora, então, eu vou partir para outra escala. Como é que eu faço? Parto a escala de Ré maior no meio, cortei no meio, 4 notas para lá, 4 notas para o outro lado. Vou começar com a primeira nota do segundo grupo aqui. Então, eu vou fazer a escala de Lá maior. Quando eu fizer a escala de Lá maior, eu já vou saber que Dó é sustenido, tá? Ó, então aqui embaixo, tá? Então aqui, agora use a primeira nota do segundo grupo da escala de Ré para formar a próxima escala. Lá, Si, Dó, Ré. Então eu vou pegar o Lá. Crie a próxima escala com a primeira nota, Lá. Como você aprendeu, notará que de Fá para Sol precisará ajustar o espaço para criar um tom, ficando Sol sustenido. Lá, Si, Dó, Dó para Ré. Eu tive que fazer essa mudança para dar conta do espaço. Mi para Fá não tinha tom, eu precisava de tom. Fá sustenido. Esse Fá sustenido já veio da escala anterior. Todos os sustenidos que eu tiver na escala anterior, eu vou ter nessa próxima, tá? E aí sempre mais um. Fá sustenido para Sol, eu precisava de tom. E aí, Fá sustenido para Sol, eu vou ter semitom, então eu vou ter que abrir para o Sol sustenido, e aí de Sol sustenido para o Lá, eu corrigi já tendo semitom. E aí eu vou formar, qual vai ser a minha próxima escala a ser formada? Vou dar um tempo. Adivinhou? A próxima escala que eu vou formar, qual é? Mi, a escala de Mi. Porque eu pego a escala que eu fiz de Lá, 4 notas para cá, 4 notas para lá,
E aí pego a primeira nota desse segundo grupo e já vou fazer a próxima escala. E olha que fácil. Tudo que é sustenido que tinha na escala que deu origem a essa aqui, todo sustenido vai para lá, tá? Para a escala de Mi, né? Vai para lá que eu digo, esse lá é de advérbio, né? Não é a nota. Vai para a próxima escala. Então, e assim por diante faremos as demais. Então, a que eu tinha era de Lá, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Então, eu divido Mi para frente, então a partir daí eu faço a escala de Mi. Fiz a escala de Mi, boto todas as notas, já pego os sustenidos que estão no anterior e vou fazer minha continha de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando eu vejo que preciso modificar no Ré, porque do Dó sustenido para ré, eu preciso de tom e eu vou ter semitom. Então, eu já abro Ré sustenido e de Ré sustenido para mim tem semitom, corrigir, joinha. Agora, qual é a escala que eu vou fazer? É a escala de... Ih, gente, ó, quase que perdi a aula. É a escala de Si. No caso da escala de Si, então eu pego Si, Dó, Ré, Mi, coloco lá, já pego todos os sustenidos que eu tinha aqui na escala anterior que deu origem à escala de Si, jogo para a escala de Si e vou montar a escala de Si. Vamos lá para baixo, aqui onde está o cursor preto, ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu não tinha aí, no caso, sustenido de Lá, que foi necessário agora para abrir espaço de Sol sustenido para Lá. E aí de Lá sustenido para Si, ficou semitom, perfeito. Então, nós formamos todas as escalas necessárias aí. E aí, gente, eu vou formar a próxima escala. Aí eu divido a escala de Si, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Vou fazer a escala de Fá sustenido. Poxa, Aline, mas não parou aí, não? Não, porque a gente tem mais sustenido para entrar. E assim a gente vai lotando. E aí eu começo no Fá sustenido, aí do Fá sustenido eu pego o tecladinho, que vai me facilitar lá na notinha preta, e aí eu vou do Fá sustenido para Sol, tem semitom, eu preciso de tom, Sol sustenido. Apesar que você já sabe que todos os sustenidos anteriores, você já joga na escala. E aí você vai ter ela corrigida já em muita coisa que você iria calcular, e aí você vai ver que o Mi vai ter que ser sustenido para dar conta de um espaço aí de tom entre o Ré sustenido e o Mi, que não vai ter tom, vai ter semitom. Aí você vai corrigir, então, vai ficar Mi sustenido. Mi sustenido, você não vai para pretinha nenhuma, né? Mi sustenido, você vai para uma branca, que é originalmente o lugar do Fá. E o Fá e o Mi sustenido vão ficar no mesmo lugar. Você vai ter que abrir espaço para dar meio tom, o Fá vai virar sustenido, tá? E aí, então, nós vamos, por último, fazer a escala aí, dividimos a escala de Fá sustenido, vamos pegar esse segundo grupo, que vai ser o início da minha próxima escala, Dó sustenido. Faço tudo com Dó sustenido, jogo aqueles sustenidos todos para cá e pronto. Fica aí, gente, tudo com sustenido. Já imaginou tocar uma música com tudo que é isso que é sustenido, gente? Misericórdia, meu pai. Não dá, né? Mas tem doido para tudo. Eu fico pensando não em quem toca, eu fico pensando no compositor dessa música. É por misericórdia que que um compositor desse vai para o céu, né? Então vamos lá. Para a próxima aqui, então. Ufa, tudo isso foi para compreendermos o porquê da ordem dos sustenidos na armadura de clave. Quando você começou a usar o quinto grau da escala de Dó e das próximas escalas para criar as demais, a gente dividiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então você começou a usar o quinto grau das escalas para formar a próxima, né? Você notou que sempre aparecia um sustenido novo. Essa será a ordem usada na armadura de clave. Então, a de Dó tem quantos sustenidos? Nenhum. A de Sol tem 1. A de Ré tem 2. A de Lá tem 3. A de Mi tem 4. A de Si tem 5. E a de Fá sustenido
tem 6, né? Ainda tem a dó sustenido que a gente não colocou aqui. E aqui, então, do lado já tem a dó sustenido. Você vê a armadura na partitura, né? E aqui, então, a gente vê a armadura e o tom vai ser sol maior. Mas por que isso? É uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês sempre vão olhar o último sustenido da armadura, tá? Você tem que guardar essa ordem. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Primeiro sustenido, ó, fá. 2 sustenidos, fá, dó. 3 sustenidos, olha aí o cursor. Fá, dó, sol. 4 sustenidos, fá, dó, sol, ré. 5 sustenidos, fá, dó, sol, ré, lá. 6 sustenidos, fá, dó, sol, ré, lá, mi. 7 sustenidos, fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Você tem que guardar essa ordem dos sustenidos, tá? Para você trabalhar com as escalas, para você descobrir inclusive o tom e depois sair tocando direitinho, caso você vá tocar algum instrumento, para você tocar isso é imprescindível, tá? Porque, por exemplo, no tom de si maior, você vai... eu sei fazer o acorde de si maior. Aí depois aparece lá um fá sustenido, um acorde de fá sustenido. A gente aprendeu que acorde é uma junção de notas, né? Aí você vai falar, bem, o fá é sustenido, então eu vou botar dó e lá. Não, se você não guardar a ordem da escala, olha só, tanto dó, fá, dó, sol, ré, lá, quanto lá são sustenidos também. Então no seu acorde vai aparecer o fá sustenido, o dó sustenido e o lá sustenido, que são as notas que compõem um acorde. Isso a gente vai ver para frente, mas eu tô falando porque a gente já conversou sobre isso em sala de aula, né? Depois a gente vai dominar isso melhor. Então, gente, é por isso que você tem que saber a ordem dos sustenidos, quais são eles, quais aparecem na escala, para você poder tocar, senão você não consegue, né? E aí, qual é a dica aqui? Como é que você vai saber que uma música tá num tom de lá maior? Como é que você vai saber se está no tom de ré maior, de si maior? Você vai olhar sempre para o último sustenido, tá? E vai descobrir onde ele tá. O último sustenido, tá? Aqui é o último e único, fá sustenido. Aqui no de 2, dó. No de 3, sol. No de 4, ré. No de 5, lá. No de 6, mi. No de 7, si. Você vai contar uma nota para frente e vai ser o tom, tá bom? Então, se eu vejo ali a última nota da armadura de clave é ré sustenido, significa que esse tom é o tom de mi. Então, a escala de mi é que está ali dentro dessa armadura de clave, tá? Você tem ali o último sustenido sendo o sustenido de mi. Então, o seu tom vai ser fá maior. Será? Aí é que você tem que saber quais sustenidos antes você tem. Vamos lá no fá sustenido maior. Olha aqui, o último é mi. Aline, aí você falou que é para subir uma nota que eu vou achar. Então é fá maior esse tom. Não. Por quê? Porque o fá é sustenido também. Olha lá no início. Então é de fá sustenido maior, tá? Aqui nesse de 5 sustenidos, o último sustenido é lá. Então eu sei que vai para si. O si tem algum acidente aqui? Não, então é de si maior, tá? E assim é que a gente acha o tom no caso da partitura, vai ajudar a gente no acorde, tá certo? Não enlouqueça ainda. Uma dica preciosa é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Você precisa decorar a ordem em que aparecem os sustenidos na armadura de clave. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Isso aqui foi tirado daquilo que a gente viu. Fez a escala de dó, tirou o segundo grupo. O segundo grupo começa com fá. Então a gente começa com sol, a gente faz a escala de sol, aparece o sustenido de fá. Depois a gente pega essa escala de sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. A gente faz com ré, de ré até ré. A gente vai ver que o fá vai ser sustenido já da escala anterior,
mais o dó, que eu vou ter necessidade de abrir um espaço, vou usar o dó. Então apareceu primeiro o fá e depois apareceu o dó. Então nessa escala de ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Lá é o segundo grupo. Então faço de lá até lá, já trago os sustenidos de fá sustenido e dó sustenido, jogo nessa escala e aí vai me aparecer também o sol sustenido por causa da minha necessidade de abrir espaço. E por causa dessa ordem de aparição aí dos sustenidos, é que a ordem fica Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. É porque é na ordem da montagem, entendeu? Das escalas, né? Guardando essa ordem, você de cara vai conseguir descobrir o tom da música quando ela for maior. A gente está estudando maior, tá? O tom será uma nota acima do último sustenido. Exemplo, estou diante de uma partitura que tem 3 sustenidos, logicamente eles estarão nessa ordem, tá? Se eu falar assim para você, a música tem 3 sustenidos, quais são eles? Você vai lembrar da ordem, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol. É Fá, Dó, Sol, tá? Porque vai obedecer. A armadura de clave tem 5 sustenidos, quais são eles? Você vai guardar. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Show, tá? Então, vamos lá. Logicamente serão Fá, Dó e Sol, os 3 sustenidos. Então, seguindo essa dica, o tom da música será Lá maior, para os tons maiores, tá? Então, aí, ó, Fá, Dó, Sol, vai ser Lá maior, tá? E agora é com você. Escolha no cantor cristão um hino de cada tom estudado nessa lição e faça a seguinte tabela em seu caderno, tá? E aí eu vou querer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque eu deixei de fora dó sustenido. Não precisa procurar hino em dó sustenido não, gente. Tá? Você vai procurar em dó maior, você vai procurar em sol, depois você vai procurar em mi e assim por diante, tá? Aí você vai botar o nome do hino, o tom do hino e quantos sustenidos apresentam ali na ordem na ordem da armadura de clave, tá? Caso você não tenha cantor cristão, acesse esse site, Coletânea Cantor Cristão. Isso é um movimento muito legal dos músicos batistas do Brasil e em que eles fizeram uma coletânea para a gente pesquisar virtualmente, tá? Onde você encontrará a versão digital aí do Cantor Cristão. Vou deixar esse link no nosso material de apoio, que eu vou deixar tanto esse PowerPoint, o PowerPoint anterior que eu não deixei, do vídeo anterior, e vou deixar também esse link para vocês pesquisarem lá, tá certo? E a próxima aula vai ser semana que vem. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp. Não entendeu nada, coloca lá, não entendi nada, ou coloca no nosso fórum, no Google Sala de Aula, que vai ser ali o ambiente onde a gente vai mais tá falando, tá certo? E postando atividades. Beijo grande, fiquem com Jesus, muito obrigada.